Empreender pode transformar uma dor compartilhada em milhões de usuários potenciais? Esse líder prova que sim, e fez isso de Curitiba para o mundo. Muito bem-vindos e bem-vindas à terceira temporada do Long Vision Talks, o seu podcast para dialogar com gigantes. A voz de hoje aqui comigo é dele, Alessio Silva Leonço, CEO da Pipefy. Alessio, seja muito bem-vindo, cara. É uma honra e um prazer ter com você aqui comigo no nosso podcast, cara. Eu que agradeço o convite. Papo entre amigos aí, né? Longa data já. Pô, vai ser muito bom. Para quem não te conhece, vou trazer um pouco da tua mini bio aqui. Alessio é fundador e CEO da Pipefy, uma plataforma que facilita a criação e organização de processos dentro de empresas. É empreendedor Endeavor e atua como conselheiro e investidor anjo de startups de tecnologia. Palestrante e jurado em eventos como Case, Feira do Empreendedor Sebrae, Startup Meetup e outros. Formado em administração pela Universidade Federal do Paraná, Lean Six Sigma Black Belt, certificado em gestão de projetos pelo IPMA e Harvard Alumni e OPM em Harvard. Trabalhou com fusões, aquisições e revitalizações de empresas na Go4 Consultoria. No final de 2008, fundou o Marketplace de Serviços Acesso Zero, posteriormente vendido para o Apontador, um dos maiores players de local search do Brasil. Cara, de novo, seja muito bem-vindo. Que honra e que orgulho ter você com a gente aqui, cara. Eu que agradeço o convite aí. Alessio, vamos lá. Trajetória profissional e liderança. Cara, você fundou a Pipefy, que é uma startup que hoje está no mundo todo. Mas vamos começar com a seguinte pergunta. Como é que a sua experiência na consultoria revelou esses gargalos que dariam origem ao Pipefy? Eu comecei minha carreira, eu já trabalhava em consultoria por causa da empresa Júnior, fazendo os projetos ali com os professores e tal. Aí, 3 anos depois eu saí, eu fui trabalhar na Go4. Era uma consultoria especializada em M&A e turnarounds de empresas. Eu era parte do time de excelência em processo ali, do lado dos turnarounds, que era basicamente uma consultoria interna que ajudava a fazer projetos de melhoria, redução de custo, mais ou menos para umas 14, 15 empresas que a gente atendia na época. Isso em Curitiba? Em Curitiba. Eu era o membro júnior, nerd, tech-save do time, que quando a gente desenhava, né, os novos processos, e muitos dessas mudanças eu era responsável por chegar e implementar aqueles processos que a gente tinha redesenhado, conversando com ou fornecedores de software ou com o departamento de TI dessas empresas do portfólio que a gente fazia a gestão. Então eu tive quase que o luxo de ser um super cliente de todas as possíveis soluções que eram concorrentes do Pipefy na época. E elas eram muito boas, mas eu sempre ficava impressionado, assim, com a quantidade de mão de obra qualificada de serviço de TI, programação que ele mandava para conseguir configurar, né? Essas coisas eram muito complexas. Aquilo ficou na minha cabeça, aí saí, depois empreendi, fundei o Acesso Zero, né? Que você contou um pouquinho ali. Lá no Acesso, no Exit, eu comecei a ter exatamente a mesma dor que eu tinha na época da consultoria. A gente tinha que implementar vários processos dentro do Apontador, daí, que era uma operação muito maior. E a gente estava atrasado porque os sistemas que a gente precisava mudar para implementar esses processos novos, eles eram muito rígidos. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, isso aqui eu acho que tem uma oportunidade de mercado, se até agora ninguém resolveu direito, né? E aí eu comecei a olhar, falar com outros gestores, outros donos de empresa, e eu comecei a desenhar o que seria essa solução. E o feedback foi super positivo. Mas você não era um cara de tecnologia naquela época? Não, assim, eu tinha formação em administração, mas sempre fui, cara. Eu fazia montagem de computador, manutenção de rede, em escritório, com 12, 13 anos já. Entendi. Sempre tive um pé bem tecnológico, assim. Entendi. No começo, eu achava que o Pipefy ia ser uma solução para pequena empresa, que não tem dinheiro e não tem um time de TI grande para ficar configurando e mantendo esses sistemas rígidos, né? Mas o que acabou acontecendo é que muito desses times de TI, ou times da área de operações, ou do CSC, de empresas gigantes, tinham essa dificuldade e era um problema mal resolvido dentro dessas empresas grandes também, que todo mundo precisa de processo para melhorar a qualidade de execução, padronização, automatizar mais, ter mais controle, visibilidade, relatório do que está acontecendo nesse processo de negócio. As ferramentas que existiam até então, elas eram muito boas, só que não era algo fácil e intuitivo que alguém conseguisse configurar e implementar rápido ou que uma pessoa sem um background de engenharia de software conseguisse configurar fazer. E adotar. E aí o negócio decolou, né? Decolou, a gente... Dúvida, desse momento, dessa ideia, ou que você viu essa oportunidade, até de fato nascer a Pipefy. Quanto tempo foi? Eu acho que foi mais ou menos uns 10, 12 meses. Uns 10, 12 meses, assim. Que eu vi a oportunidade e comecei a trabalhar nela e validar a ideia de negócio até estar com o primeiro MVP. Acho que levou um ano, mais ou menos.
Passei 2014 quase que inteiro trabalhando na ideia para tirar do papel. E aí, qual foi o grande insight que transformou esse problema em oportunidade de negócio? Foi o que você acabou de trazer aqui? Foi essa dor que você via que se encaixava tanto para um cliente grande como pequenas empresas ou médias? Qual foi o grande insight? Que imagina uma abordagem tradicional, ou com esses sistemas rígidos, ou quando você decide fazer um software dentro de casa. Certo. Você gasta um belo tempo documentando como é que é aquele processo, aí você monta um time de desenvolvedores, constrói a ferramenta, e aí, alguns meses depois, quando você vai colocar a ferramenta para rodar, no dia 1, aquela solução está obsoleta. Porque se você quiser fazer qualquer alteração ou melhoria no teu processo, você está com um sistema que é feito no concreto. Entendi. Então, ter uma solução que, em vez de ser rígida, né, e codado na mão no concreto, você tem como se fosse peças de Lego que você pode ir remodelando e adaptando de forma ágil ao longo do tempo, dá uma flexibilidade não só para o time conseguir implementar e digitalizar processos que não conseguia antes, mas até em grandes processos. A gente atende quase todos os bancos do Brasil hoje, tem uma operação grande. Nesses grandes processos, é melhoria contínua. O cara vai fazer um Kaizen, vai fazer um processo de melhoria, vai fazer uma reunião de aprendizados e vai fazer algum ajustezinho no processo. Eles querem iterar e melhorar essa execução quase que a ritmo semanal. E aí, ter algo que tem essa flexibilidade é um diferencial muito grande. E quais são os aprendizados que daquela fase inicial você ainda carrega no dia a dia como líder? 10 anos depois, né? E o tamanho, tem coisas que ainda são exatamente as mesmas. O maior é o clichê mais óbvio e que eu tinha até um pouquinho de preguiça, mas depois você vai aprendendo, que é pessoas. Pessoas podem ter um impacto extraordinário na trajetória do negócio, para o bem ou para o mal. No começo, então, nem se fala, porque é o núcleo duro, é o que vai forjar como uma empresa e no começo vai ter 3, 5 pessoas. Tá naqueles CPFs ali, o negócio dá certo ou não, do suor e da dedicação extra das pessoas. Quando você cresce, você tem centenas de funcionários, às vezes, cara, se você troca um diretor que é extraordinário, esse cara consegue mover um Titanic em uma organização inteira para uma cultura melhor, um patamar melhor. E é engraçado, porque todo mundo fala disso, né? Todo mundo diz, mas ninguém está disposto de pagar o preço de sempre estar olhando. Cara, tem as melhores pessoas no barco, tá no lugar certo, na hora certa, as pessoas têm o conhecimento que precisa, têm a atitude certa, a cultura certa. Altamente aware e disciplinado em relação a isso, acho que é o maior aprendizado e o maior clichê, assim, chega a ser engraçado até. Eu tive a honra, né? Tivemos a honra de trabalhar junto com você, com o teu time, time número 1, com a Dani Catalã, que sou fã da Dani, que saiu e voltou, né? Tá lá com você. É igual namoro, né? Você vai dar namorada, às vezes não são nada, sai, mas quando volta pra casar. É bem isso, cara. Então eu tive o prazer de trabalhar com você e com o time lá atrás. Acho que até durante a pandemia a gente fez coisa, que foi a primeira vez. Vou aproveitar e fazer esse gancho, já que a gente tá falando de pessoas. O que foi um game changer depois de você passar pelo 5 Behaviors com a Long Vision, com o time? O que de fato ficou daquela jornada, daquele trabalho que começou e, claro, nunca acaba, né? Mas o que ficou para vocês e para você como CEO? O princípio fundamental que para você ter um time que está coeso e trabalhando com alta performance, esse time tem que trabalhar com a guarda baixa. E a guarda baixa significa segurança emocional e um nível de confiança entre as pessoas que você se sente completamente à vontade para falar coisas difíceis, para receber um feedback difícil, para dar um feedback difícil. Para ser vulnerável? Para ser vulnerável e abrir suas preocupações, seus medos e ter conversas duras, né? Em relação para evoluir o time, evoluir a relação. Eu acho que até nisso, né? Quando você me pergunta de pessoas ou o trabalho da Long Vision, que sempre quando me perguntam, né? Pô, mas o que é? Pô, é dinâmica de grupo, que preguiça, né? Abraçar árvore! É um absurdo, porque é juniorizar tanto o problema e subestimar o impacto que isso pode ter numa organização, principalmente num time executivo pesado, que faz toda a diferença. Porque quando você está crescendo e está crescendo rápido, você está trazendo executivos... Você conhece o time lá, né? Sim. Você está trazendo executivos pesados no mercado, com formação em Harvard... MIT, Stanford, vice-presidente de empresa. Cada um desse vem com o ego na lua, com um paradigma, uma subcultura fortíssima, que é o somatório de todos os lugares por onde essa pessoa passou. Perfeito. O cara é completamente self-aware, que ele é um top performer, ele é muito bom no que ele faz.
E ele vem e constrói uma organização gigante, às vezes, liderando dezenas ou centenas de pessoas. É como se você tivesse, num time executivo, vários donos de feudo, que esse pessoal precisa aprender a trabalhar junto, cara. Perfeito, é isso. É muito fácil você ter um diretor que tem um ego alto, acumula um monte de poder, e, né, esse cara de uma forma top-down, com uma abordagem retrógrada, e ele acha que ele consegue ir do ponto A ao ponto B. Outra coisa é você trabalhar com projetos de alta complexidade, ou que você tem alta pressão, ou que tem que executar com muita velocidade, onde qualquer coisa, você não consegue mais fazer só com recursos do teu time. Perfeito. Qualquer coisa que você vai fazer, marketing que está trabalhando com vendas, que tem que estar trabalhando com engenharia, que tem que estar trabalhando com produto, que precisa apoio do time do financeiro, que precisa do apoio do time do RH. E dentro dessas organizações maiores, se esse trabalho de cola e criação dessa coesão não existe, e ela começa pelas lideranças, inclusive. Né? Porque o líder dita para baixo o mudo dos times que estão abaixo. Se você não faz esse trabalho de construção, começa a construir aqueles silos bem típicos que acontece, né? Vendas não confia muito em marketing, diz que as campanhas que o marketing faz não é boa, marketing fala que os vendedores é que não estão atuando nos leads, financeiro acha o time de vendas um bando de folgado porque quer dar crédito para o cliente, ou tem, né? Ou não trabalham direito e são os que ganham melhor na empresa. Então, assim, cada time vai criando a sua subcultura e os seus paradigmas do que, pela perspectiva deles, eles acham que como a empresa deveria ser, o que está certo, o que está errado na empresa. E eles não param para ver a perspectiva dos outros times ou perceber que eles precisam colaborar com uma relação simbiótica de cliente-fornecedor interna. Você tem uma interdependência enorme entre esses times. E se eu não vejo isso acontecendo lá em cima, com os executivos, é claro que isso não vai acontecer para baixo também. Não vai acontecer para baixo. E aí o que acaba acontecendo é que tem vários mini-reinos, cada um com seus mandatos ali, e esses times não se conversam. Isso é um problema grave. Vamos lá. Vamos falar de empreendedorismo global. Cara, o Pipefy nasceu com vocação global. Como é que foi a decisão de estruturar a empresa para fora do Brasil desde o início? Já foi pensado desde o início, vamos estruturar para ser algo global? O gatilho disso foi uma situação pessoal que eu vivi. Quando eu vendi minha primeira empresa, eu fui trabalhar de consultor de produto numa aceleradora israelense chamada Nestec. E aí um dia eu tava lá em Tel Aviv e tal, no projeto, jantando com vários diretores dessa aceleradora e alguns CEOs da empresa do portfólio. E aquela coisa, né? Brasileiro querendo quebrar gelo e tal. Poxa, como é que Israel é tão bem sucedido em tecnologia, defesa, né? Um paizinho tão pequeno. O presidente, o diretor da aceleradora falou assim, a gente é o que a gente é exatamente por causa disso. Porque todo israelense, se ele quer empreender, não tem mercado local, que ele precisa ser bem sucedido nos Estados Unidos ou na Europa e ele precisa ter um produto muito melhor do que os concorrentes locais desses países, porque senão ninguém quer comprar de um gringo. Olha a cabeça, olha a mentalidade. E pelo fato de a gente criar essa musculatura desde o dia 1, porque é o que a gente precisa para ser bem sucedido, a gente acaba ficando, amadurecendo muito mais rápido. Foi com essas palavras, assim, tá? Aí ele falou assim, agora vejam vocês brasileiros, vocês são preguiçosos. Vocês têm um mercado local de 200 milhões de pessoas, vocês têm a barreira da língua, vocês têm a barreira da burocracia de vocês, e todo empreendedor brasileiro só fica fazendo cópia do que vê de interessante fora do Brasil e corre voltando para o Brasil para fazer copycat. E aplicar dentro do país. E aí fica rico com lifestyle business dentro do país ou fica com uma vela acesa esperando que vai vir algum player internacional e comprar. Me diga uma empresa brasileira de tecnologia que é global e é líder absoluto no que faz. Cara, que porrada. Na mesa, assim, com muita gente. E aí, eu não tinha. Eu não tinha referências. E eu lembro eu voltando pro hotel no táxi, assim. Pô, foi meio passional, né? Eu vou provar pra esse gringo de merda, se a gente não consegue fazer software bom também. Se a gente faz avião. Porra. Quem disse que a gente não pode fazer software bem feito também? E aí, dessa motivação pessoal, a gente começou e tal. E claro que tem a parte, poxa, aí abriu minha cabeça, com né? Certeza. Tá ali com eles, cara, o mundo é muito maior. Você pega o faturamento global da indústria inteira de software. O Brasil representa no máximo de 5% a 7% para a grande maioria dessa empresa. Então você pensa assim, vou fazer uma empresa enorme de software no Brasil. Cara, para quê? O mundo é tão maior. E se realmente você quer ser o melhor no que você faz, você vai ter que ganhar globalmente também. Você vai ter que estar entre os melhores. Cara, incrível essa história. Eu não conhecia. Fantástica. Legal ver esse gatilho, né? Virou amigo, pessoal, depois. Até hoje ainda. Eu e minha esposa, a gente conversa com ele, mas foi um aprendizado traumático. Que legal. Cara, vamos lá. E aí, quais foram os maiores desafios de operar simultaneamente em Curitiba e no Vale do Silício? Porque com certeza tem muita gente escutando aqui, talvez futuros empreendedores ou empreendedores no momento que estão pensando nisso também. Qual é o desafio de operar Curitiba e Vale do Silício ao mesmo tempo? Acho que o primeiro desafio é se forçar e forçar o time
a estar fora da zona de conforto o tempo inteiro, né? Porque se eu sou um marqueteiro, é mais fácil eu trazer os leads aqui da esquina, fazer uma panfletagem ali, trazer os clientes. Eu não vou querer fazer uma campanha de ads sofisticada para ficar brigando a nível global com um monte de player, né? Por leads dos Estados Unidos e outras regiões. A inércia faz com que você sempre processe a gasolina mais rápida e mais fácil e mais barata de processar. E você fala assim, não, a gente vai usar o Brasil como nosso quintal para fortalecer o resultado da empresa, mas o nosso foco tem que ser global, tem que desbravar, tem que atingir esses clientes e tem que acelerar nesses mercados. É um ponto que, no começo, é uma situação de desconforto muito grande, porque é igual tá fazendo uma dieta, cara. O resultado não vem ainda, sabe? Demora, é difícil, demora pra você se acostumar, demora pra você ficar confortável. Você tem que ter tudo em inglês, frustra. Então, essa inércia inicial, acho que é a parte mais difícil. Pegando esse gancho, quais foram talvez as grandes diferenças culturais e de mercado que você percebeu ao escalar o negócio internacionalmente? Porque essas dificuldades, talvez idioma, maneira de trabalhar, mas quais foram outras diferenças culturais? Foi um aprendizado perceber como o brasileiro é relacional. É impressionante, cara. Relações de trabalho e cultura envolvem muito assim eu crio uma relação de amizade, eu tenho uma relação com o Eduardo que a gente se dá bem e se diverte, eu falo coisas que, ele gosta, etc. E agora a gente tem os subsídios necessários pra gente conseguir trabalhar. O americano, transacional. O indiano, o israelense, então, cara, com quem eu trabalhava, totalmente transacional e direto ao ponto. Né? Eu amo a cultura israelense por causa disso. Eles têm uma ligação direta do cérebro com a boca. Né? E eu lembro, às vezes, assim, o time internacional super objetivo, falando, olha, não, vamos parar esse tópico aqui e vamos discutir porque a gente tá gastando muito tempo, vamos seguir. Aí terminava a reunião brasileira, o que o cara tem contra mim? Deu, cara, não tem nada contra você. Você sabe que é legal você trazer isso, e até para mim aqui um grande insight agora, a gente tá num momento de... Cara, eu jamais imaginei, mas hoje a Long Vision já atua em 18 países. Presencialmente que a gente entregou a metodologia, são 18 países. Né? É claro, a gente trabalha com um serviço, não é um produto, é difícil de escalar e tal, mas a gente tem feito muita coisa mais nos Estados Unidos. Eu estou com uma pessoa lá nos ajudando, até a Renata Serafini, que está lá como uma business developer. E ela é de Curitiba, ela falou, Edu, não esqueça que aqui os americanos são transacionais, é diferente. Todo esse relacionamento que a gente constrói aí, aqui, cara, me entrega o produto, me serve bem, a um bom preço, tá tudo bem, é isso. Dá para ir além, extrapolar em relação ao transacional, porque o transacional você pensa assim, então existe uma transação, você me paga, eu entrego e acabou. Eu acho que vai um pouco além, que fora do Brasil, os times tendem a ser mais direto ao ponto. Tá. Você não precisa tentar ter um alto custo de comunicação ou um alto custo de colaboração para ficar tentando ler nas entrelinhas do que está acontecendo na situação. Boa. Tipo, se você tem um chefe americano, se você estiver indo mal, ele vai te falar. Vai te falar. Se você não estiver indo mal, ele não vai falar. E se você for bem, ele vai te falar. Perfeito. A gente latino aqui, se o chefe der um bom dia um pouco torto, o cara já começa a confabular. Poxa, eu acho que é melhor eu aplicar para aquela vaga de emprego que o recrutador me mandou um e-mail. Se meu chefe me olhou torto hoje, o que será que eu fiz de errado? Pô, será que tem algum problema? Será que ele tá inseguro, não gosta do trabalho que eu tô fazendo? É uma comunicação mais direta. Boa. E é bom, porque vira um trabalho de baixo custo. Quando você... Isso é um pouco do trabalhar com a guarda baixa. Quando você fala o que tem que falar, você não tem papas na língua. Você é direto ao ponto. Você não tem receio de como é que a outra parte vai absorver aquela mensagem. Perfeito. O negócio fica mais rápido. Acaba sendo low maintenance, né? Low maintenance e barato. É barato. Até emocionalmente. Exatamente. É mais fácil. É isso. O PipeFi já captou mais de 60 milhões de dólares. Bem mais agora. Esse número aqui já tá defasado, Dá não? um friozinho na barriga, Em que um número pouco mais tá do hoje? dobro disso já. Vamos chegando nos 150 milhões. Por aí. Cara, como é que faz para manter essa cultura sólida em meio ao crescimento acelerado e a essa pressão por resultados? É entender que são estágios de evolução. Se você tem um time pequeno, que todo mundo se vê no mesmo ambiente, a gente está no mesmo espaço físico, isso acaba quase que acontecendo por osmose. E a cultura daquele time é o somatório do background, das referências daquele grupo e como é que ele costuma atuar. À medida que você vai crescendo, dezenas de funcionários, a primeira centena de funcionários, a segunda, a terceira, a quarta centena de funcionários, duas coisas acontecem, você não tem tempo de conseguir formar todo mundo dentro de casa. E muitas vezes, não só você não tem tempo, como você precisa comprar talento e experiência
de pessoas que já fizeram o que você precisa fazer, exatamente para ter maior probabilidade de você ser bem-sucedido. Então, você quer esses backgrounds e você quer aportar as pessoas. E aí que está o problema. Porque todas essas pessoas vêm com uma carga de cultura e entendimentos de qual que é o jeito certo de trabalhar, qual que é a jornada de trabalho ideal, como é que você faz uma reunião de líder liderado, que comportamentos são aceitos ou não aceitos no ambiente de trabalho. Perfeito. E cada um desses tipos de comportamento é uma escala bem zona cinza, não é assim... Não é igual para todo mundo, né? O Não que é você muito considera igual. tolerável, para mim pode ser perfeitamente inaceitável. E é muito tênue, assim, o que força a pessoa a ficar confortável não, mesmo ela tendo feito o que ela tinha que fazer, ela jogar a caneta às 6 da tarde, ou só às 6:30, 7, porque tá vendo que nem todo mundo, né, todo mundo tá lá e não foi embora, é muito sutil, é muito tênue essas construções de cultura, de comunicação. Então, na medida que o negócio cresce, para você manter a cultura, os valores da empresa, você precisa de artefatos, né, para garantir que através dos teus ritos ou os teus processos, você tem formas explícitas de educar essas pessoas que estão chegando. Qual é o comportamento que você espera delas e, principalmente, acho que é uma visão muita clareza e muito senso de urgência, que essas pessoas vão ser responsabilizadas por se comportar de acordo com os valores e os behaviors esperados dentro da organização. Você sabe que, escutando você, cara, eu lembro de uma fala do Patrick Lencioni, que é o autor do livro, né, The 5 Dysfunctions of a Team, que ele fala que quanto mais a organização cresce, né, e como você falou agora, exemplos aqui práticos, além dos rituais e tudo mais, a liderança, os líderes passam a ter um título, todos eles, né, a alta liderança de CRO. Eles precisam ser os Chief Repetitive Officers. Então, cara, é repetir os valores, repetir os comportamentos, repetir a estratégia, dar clareza. É isso. Mas sendo explícito e intencional, que é muito importante. O mesmo nível de energia que você gasta para o teu planejamento estratégico para as tuas metas, você tem que gastar para educar as pessoas e onboardar em relação às missão, visão, valores e behaviors do que você aceita ou não aceita na cultura daquele time. Então, assim, no onboarding, tem que ajoelhar no milho, tem que falar, olha, esse é o nosso valor, esse é o behavior, o que a gente aceita, o que a gente não aceita. Esse é o outro valor, esse é o behavior, o que a gente aceita. Coleguinha, isso aqui não é para ficar na parede, não é para inglês ver. É para incorporar. É para incorporar. Existe um segundo artefato chamado avaliação de desempenho, cujo tem um questionário que você vai ser avaliado de forma 360 pelos seus pares. Adivinha sobre o quê? Pelos behaviors que eu acabei de te ensinar. E o cara, opa! É para valer. Pesa no meu bolso? Aí você fala, não só no teu bolso, mas para você ser promovido, para você assumir projetos mais sofisticados, para você entrar no nosso programa de Stock Option. Perfeito. Esses temas são debatidos. E até, né, na curva forçada, você pode até entregar os resultados de curto prazo, mas se você não tem adesão aos nossos valores, isso é um problema pra gente. E saiba que a gente vai estar olhando isso com carinho. E você vai ser held accountable, né? Vai. E eu falo assim, na hora de te promover ou na hora de ter paciência quando você não entregar o teu número por alguma coisa que aconteceu que estava fora do teu controle. Então, combinar não sai caro. A gente gasta bastante energia delineando esses limites. Quais foram os principais aprendizados no relacionamento com investidores internacionais? O que você tem aí para trazer de aprendizado com relacionamento com os investidores de fora? Eu vou do mais óbvio e clichê e básico ao mais fora da caixa, assim, do que eu aprendi. Tá, vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter ao se relacionar com um investidor internacional, é o mais básico de todos, você tem que falar inglês. E você tem que ser sofisticado e transmitir confiança, vendendo as suas ideias e explicando em inglês. Quantas vezes eu vi fundadores incríveis aqui no Brasil que eles falam, me apresenta para teus investidores. E eu, às vezes até apresentava, mas eu já sabia Não que... avançava. Não avançava. E aí uma vez, um desses casos que o empreendedor dela era incrível, assim, super hard worker, o projeto até estava bom e tal. E aí, esse investidor me dando um feedback do porquê que não ia continuar o papo do investimento, ele falou assim, Alessio, para esse estágio ele pode ser maravilhoso, mas eu não consigo imaginar esse cara aqui levantando as próximas rodadas da empresa ou fazendo um pré-IPO, fazendo um roadshow. Olha só. O cara não consegue se comunicar. Cara, olha a importância da comunicação e do inglês. Você tem que vender o sonho, você tem que ser persuasivo. E aí, a fluência, as pessoas acho que underestimate bastante. Esse é o mais básico.
É o básico, assim, que todo mundo fala assim, eu vou pegar um avião, vou passar 1 semana, 2 no Vale do Silício e vou conseguir investidores. Não é assim. Não é assim. O segundo ponto, e que eu aprendi muito, eu acho, lidando com o investidor global, a grande diferença do mindset de abundância versus o mindset de escassez. Eu acho que o empreendedor brasileiro, ele lida com tanta diversidade, tanta escassez e tanto problema, que a gente cresce muito assim, preocupado em como eu vou bater a minha meta aqui do mês que vem ou como eu não vou quebrar. Né? E quantas vezes a gente, como empreendedor, teve que pensar, será que, o que eu vou fazer para sobreviver? O que eu vou fazer para sobreviver? E isso cria profecia autorrealizável, do qual a gente não se permite abrir grandes gaps em relação ao que você pode fazer, com que velocidade que você pode fazer, ou com a qualidade do que você pode fazer. Ou seja, você se limita. Você se limita. E isso é engraçado, cara, porque a cultura americana, assim, ela é muito forte. Tem uma história maravilhosa, assim, dessa. Eu tinha um diretor... Você chegou a conhecer aquele vice-presidente indiano que a gente tinha de operações? Conheci. Quando a gente estava indo levantar, né, capital na nossa próxima rodada, assim, até... Ele pegou e ele fez um estudo super profundo, assim. Olha, Lécio, para te ajudar aqui, porque ele era um diretor experiente, né? Já tinha passado por Google, por várias empresas e tal. Peguei aqui dados de mais de 60 empresas que levantaram capital nos últimos 2 anos, similares à nossa, de acordo com a nossa taxa de crescimento, o tamanho que a gente está, quantos que eles conseguiram, né, atrair de capital. E aí, ele falou, muito provável, o target que a gente tinha que buscar aqui, olhando os dados, é que a gente vai levantar uns 20, 25 milhões de dólares e o nosso valuation vai ficar na casa de uns 200, 300 e tal. Super estudo, assim, com uns 30 slides e tal. Que é o que eu acho que... Eu até falei, nossa, que estudo bom, cara. Bom pra caramba e tal. E aí eu fui apresentar para esse um dos investidores que eu tenho, que é, assim, sensacional. E o cara já criou vários unicórnios, vários decacórnios, assim. Aquele cara... Outstanding. Outlier, a nível global, assim, né? Uma reputação impecável. Aí eu fui lá, eu vim bater aqui com você, a nossa projeção, o que você acha quando a gente for levantar capital? E dele falou assim, essa empresa pode valer fácil mais de 10 bi de dólar, cara. Eu acho que nessa tua rodada aí... Pô, em vez de 200, cara, você tinha que estar olhando no mínimo aí, cara, uns 700 de valuation. E que pegar 20, já pega uns 70, quase 80. E o estudo que eu acabei de te apresentar, né? O que eu faço com o estudo? O que eu faço com o colega lá? Daí ele falou assim, o que você faz? Você não leva ele pro fundraising, pô. Muito boa. Você só precisa de um que acredite e assine o cheque. Cara, a gente foi lá, levantando o valuation ainda mais alto que ele tinha falado. 75 milhões de dólares e, né? O negócio ficou gigante. Então, esse mindset do Art of Possible, e isso, cara, é uma coisinha plantada, assim. Você vê aquele moleque mediano de Stanford ou de Harvard, que ele não é muito mais inteligente do que um brasileiro médio. O cara não trabalha muito mais duro do que um brasileiro médio. By the way, até o contrário. Das 5 da tarde lá, meu amigo, a galera joga a caneta. E esse cara fala, cara, eu vou revolucionar o transporte público. É um mindset, Eu vou fazer um foguete ali pra Lua. Não existe quase self-awareness em relação aos constraints ou às próprias limitações que eles têm. E esse nível de agressividade, de sonhar grande, porque você tem 0,5% de chance. Mas tem 0,5% de chance, tem chance. É difícil ganhar medalha olímpica, mas alguém ganha. Vamos lá, vamos falar de liderança com DNA de produto. Vamos virar a chave aqui. Cara, você é considerado um founder de produto. Como se dá esse olhar de produto no centro da estratégia da empresa? Eu acho que tem vários tipos diferentes de founder, né? Tem o founder que é mais vendedor, o founder que é mais marqueteiro. Eu acho que o segredo para você ser um founder de produto, que muita gente pensa assim, tem que gostar do produto, o meu bebê, a feature que eu fiz, a tecnologia. Na verdade... É quase que o contrário, que é você abdicar do teu produto que você acabou de fazer, naquele minuto, para apresentar para o teu cliente e focar no problema do cliente. Boa. O cliente, ele não compra o teu produto. O cliente compra a solução para o problema dele. Claro. O cliente, ele não assina Netflix porque ele gosta da Netflix. Ele assina Netflix porque ele quer se entreter em casa com a família. Então, você entender qual é a necessidade do cliente e, principalmente, o que é valor para ele... Eu tive uma mentoria uma vez que ele falou uma expressão que para mim é maravilhosa, que ele fala assim, no delta, no deal. Se não tem delta, se não tem uma diferença, não tem negócio. Que é, eu vou lá, né, e vou negociar com a Long Vision. Se o que você me apresentou, eu não perceber que o estado futuro do que você vai me entregar, eu vou estar num lugar muito melhor no qual eu não estou hoje... Esquece.
Não tenho por que eu comprar o teu produto e serviço. Então, quanto maior o delta do valor percebido em relação a que problema você resolve o teu cliente, quão melhor ele vai ficar, e se ater a isso no que é importante para o cliente, onde ele quer chegar. Fantástico. E que o seu produto é uma forma de carregar o cliente de ir do ponto A ao ponto B. Então, você não tem que ter valor naquele bolo que você acabou de fazer que você quer sair e revender na esquina. Você tem que ser obsessivo para ver a hora que o cara mordeu. Se o cara vai, tipo, deu a nota, obrigado. Se o cara vai fechar o olho e vai falar, amiga, prova isso aqui. A diferença tá exatamente Incrível. nesse delta percebido em relação ao que você faz. Falei pra você que a única surpresa que tem no nosso bate-papo aqui é a hora que eu pego uma parte aleatória do livro, que é o livro do Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, que você vai receber, que você vai ler, depois você vai me dizer o que você vai achar. Para mim, esse livro tem várias reflexões que se parecem muito mais com uma porrada no estômago, como várias dessas que você tomou, que eu tomei e que a gente aprende com isso. E aí, cara, nesse momento aqui é o seguinte, tá lá embaixo de uma árvore a raposa, a topeira, o menino e o cavalo, e tem a seguinte conversa. Olha, para ser sincera, às vezes acho que eu não tenho nada de interessante para dizer, confessou a raposa. Ser sincero é sempre interessante, disse o cavalo. Queria escutar você um pouquinho, porque acho que conecta com o que você acabou de falar, né? No delta, no deal. Quer dizer, se não tem uma sinceridade no que está me trazendo de evolução para o meu negócio, para o meu time, para o meu produto, eu não vou em frente. Mas me fala um pouquinho sobre isso, né? Ser sincero é sempre interessante. Eu acho que é um caminho sempre interessante, porque mesmo que a pessoa não goste, às vezes, do que você tem para compartilhar... Vou dar um exemplo bem prático, e que é o que eu trabalho com os meus líderes. Eu sei que eu tenho a reputação de sempre, subir a barra do time e, de fato, ser muito sincero, muito direto em relação ao que eu tô falando. E a forma que eu acho que as pessoas têm que entender não é que eu estou dando um feedback negativo ou criticando você não viu isso, você não viu aquilo, você não fez isso, não fez aquilo. A metáfora, quando eu overcomunico, inclusive, não só de ser sincero, mas overcomunicar, para garantir que a mensagem vai chegar do outro lado, é como se eu estivesse com você numa sala escura, a gente está tentando achar alguma coisa, você está com a sua lanterna acesa e eu vou acender a minha lanterna para tentar iluminar o máximo possível essa sala para você. Então, eu overcomunicar, eu ser sincero e a pessoa do outro lado absorver essa informação e processar e genuinamente tentar entender aquilo que está ali, pecar pelo excesso de zelo para garantir que você está dando o seu máximo para fazer aquela pessoa ser bem-sucedida. E no final das contas, você está ajudando a pessoa a enxergar melhor, usando a tua analogia. Está usando a pessoa a enxergar melhor. E isso abre perspectivas, e escolhas. Pipefy está inserida hoje em um contexto de automação de processos. E eu quero te dizer que você sabe que agora a Long Vision virou cliente da Pipefy. Opa, demorou ainda mais. Demorou um pouquinho, mas, cara, a gente tá feliz da vida com que a gente tá... Nosso CRM virou Pipefy, cara, o Gui, o meu sócio, tá fazendo um trabalho fantástico com o teu time lá. Você tá inserido nesse contexto de automação de processos. Como é que você enxerga a evolução desse mercado nos próximos anos? Eu escuto muito você falar de AI, mas me fala um pouquinho sobre isso. Eu espero que eu consiga comunicar tudo que a gente está enxergando, vendo de dentro do olho do furacão. Não só é uma mudança desse mercado, mas a gente está presenciando, provavelmente, de camarote, uma das mudanças mais radicais pelo qual a nossa sociedade vai passar. É igual falar assim, tava passando ali na rua quando estavam inventando a energia elétrica, ou estavam inventando a lâmpada ali e tal. E nesse nível. É nesse nível. Não é assim a maior mudança da década. Eu acho que é uma das maiores mudanças que a nossa sociedade, a nossa civilização vai entender. Porque você pensa assim, veio energia elétrica, aí veio a internet, né? Veio o computador, veio a internet, etc, etc. Essas mudanças melhoraram de forma incremental, como as pessoas se relacionavam com o trabalho, mas quando você pensa em inteligência artificial, os Large Language Models, né, os LLMs, o que tem hoje disponível, os agentes de IA disponíveis no mercado, quando você fala que aquele mesmo ser humano passa a ter, caso real, tá? Dos nossos clientes. Aquele mesmo ser humano que estava ali, fazendo aquele processo há décadas, do mesmo jeito. 50 vezes mais produtividade, 100 vezes mais produtividade. Eu estava no evento do Google com um cliente nosso, uma instituição financeira que fazia financiamento rural. Assustador. E o prazo médio de financiamento rural dela era de 27 dias e ela conseguiu baixar para 1 dia e meio. Hoje ela atende o dobro do volume de cotações de financiamento com o mesmo time. Então, além de dobrar a produtividade por
com aquele mesmo time, eles conseguiram reduzir o tempo de execução daquela atividade de 27 dias para menos de 2 dias. Caso real, real, incrível. de uma empresa que faz financiamento rural. A gente tem centenas de histórias como essa. Que inovação nos últimos 100 anos que você fez um trabalhador médio produzir 50 vezes mais, 100 vezes mais. Só quando a gente saiu lá da Revolução Industrial, né? Você sai da cavalo, arado para colheitadeira, maquinário, aí você tem uma produção é mais tangível, né? Porque a gente vê aqui é uma coisa muito louca, né? Porque você que está no meio da tecnologia, você consegue... Eu, por exemplo, estou mais do lado do serviço, não enxergo isso ainda tão claramente como você enxerga, mas... Cara, mas aí é que tá a pegadinha, é igual água começando a cercar e entrar pelas frestas, é que a gente ainda não sentiu entrar na sala. Mas eu vou te dar alguns exemplos que parecem que não estão conectados, mas é as pecinhas da Matrix se conectando. Você conhece a minha assistente, né? E ela, quando tá me atendendo com o público de fora, ela era super monossilábica. No e-mail, tudo, assim. Só fazia o que tinha que ser feito ali. E aí eu comecei a perceber que ela começou a ficar mais simpática, cara. De uma hora pra outra, puxa papo, não sei o quê, tá nos e-mails. Eu, caramba, o que tá acontecendo aqui? Tá mais feliz, né, e tal. Aí eu fui puxar papo com ela. E aí, o que tá acontecendo, né? Maria, o que tá rolando aqui? Porque você tá mais simpática, tal, nos e-mails e tal. Dela, não, Alessia, que quando eu falo inglês, eu tenho medo de falar errado, porque daí fica feio, né, sendo tua secretária. Então, eu sempre ia e só falava o necessário. Só que agora eu achei um IA aqui que me ajuda a escrever, né, já ali num plugin no navegador. Então, fala exatamente o que eu quero, não tenho mais medo de me expressar. Segundo exemplo, que é mais engraçado ainda, que quando a gente pensa em IA, a gente pensa, nossa, o banco, o Nubank que tá usando IA, o Google, né, Pipefy, whatever. Lá na nossa casa aqui em Curitiba, cobertura, Curitiba, frio, venta pra caramba. Cara, não tinha planta que parava naquela varanda. Morria tudo, chuva, assava, frio, fritava, vento. secava e tal. E aí a arquiteta falou, olha, fala com o jardineiro da Vera, paisagista, aquele prestador de serviço dela, porque o cara é bom, viu? O cara manja, o cara conhece tudo, cara. Você vai ver, ele vai chegar lá... Vai resolver, vai achar qual que é a planta que dá certo aqui, dependendo da insolação ou do vento e tal. Porque o pior é que tinha uns lados que batia muito sol, os outros lados que não batia, tipo, né? Uns que pegava chuva, outros que não. Então, era um negócio que, não parava. Eu falava assim, nossa, né? Vai vir aqui um jardineiro sinistrão que já fez casa-cor. Já fez casa-cor, tudo. E beleza, ele chegou, ele pegou, ele olhou assim, as foram tudo murcha, né? Sacou o celular, abriu o chat GPT, pum! Tirou uma foto e começou a conversar com o ChatGPT. Olha, essa planta não vai dar aqui boa não, tá? Mas já tô vendo aqui uma boa que cabe aqui. Pera aí, olhando aqui na listinha, essa e essa aqui. Qual que você quer, tá? Deixa eu te mostrar as fotos. Um jardineiro, cara. Sabendo usar, né? Uma secretária, um jardineiro. Você acha que vai sobrar qualquer profissão que não vai ser impactada por isso? Não tem. Não tem. Aí pega você serviço. Cada pessoa do teu time... podia estar ou tomando uma decisão melhor, ou aprendendo alguma coisa de forma mais profunda, ou aprendendo mais rápido, ou entendendo os cenários da decisão que está tomando muito mais rápido. Para tudo, cara. Para tudo. Por isso que eu falo, é uma mudança em como a sociedade se relaciona com o trabalho e usa da tecnologia deixa fazer alguma coisa no trabalho. Ou em casa também. Sim. Aí eu tenho outra história dessa também. Tava num barco um dia com meu pai, tinha um equipamento que era alemão, coisa de botijão de gás, assim, difícil e tal. Aí eu, naturalmente, abri o chat GPT, peguei, tirei uma foto, pra fazer a traduçãozinha ali com a imagem, né? Perguntei o que era e tal. Meu pai olhou, que não sabe nem usar o WhatsApp direito dele. O que é esse treco aí que você tá fazendo? Deu, não, pai, é que olha aqui, eu tiro uma foto e consigo traduzir dele. Sério? Pô, baixa aqui pra mim e tal, deixa eu ver como é que usa. Aí ele foi lá, baixou o chat. E aí tinha um piloto automático, isso aí alguns dias depois, que tinha um piloto automático que era mega cheio de botão, que ele, né, coitado, 70 anos de idade já, puta, ele só nem operava direito ali e tal. Tirou a foto do chat GPT, começando a conversar, que modelo que é, pra que serve, pra que é esse botão, pra que é esse botão aqui, como é que eu configuro. É em tempo real, né? É em tempo real. É em tempo real. Então, a gente tá se desenvolvendo... em tempo real também. E aí você pensa assim, você tem um filho, você vai querer que ele vai se preparar para fazer o primeiro intercâmbio da vida dele. Qual que vai ser a curva de aprendizado dele? Como é que é a curva de aprendizado de um jovem que fez o intercâmbio há 5 anos atrás? E como é que vai ser a curva de aprendizado, preparação do que vai fazer nos próximos 5, 10? Eu tenho que ir para a parte final, infelizmente, cara, porque eu queria continuar. Mas eu quero trazer aqui o que a gente chama de momento lightning, assim, que eu quero trazer alguns pontos para você
ajudar as pessoas que estão nos escutando, futuros empreendedores e tal. Vamos lá. Um conselho, bala de prata, para quem está começando a empreender. Foco na dor do cliente. Desapegue da sua ideia, não tem ideia boa nem ruim. O foco é o que você vai fazer para resolver a dor do teu cliente e ele perceber que o que você fez gerou um delta de levar ele para um lugar melhor. Se ele tivesse valor percebido, ele vai te pagar, vai comprar o teu produto ou serviço. Um hábito incrível. De novo, né? No delta, no deal. No delta, no deal. Cara, adorei. Tipo, não, esse negócio, o cara fala, cara, isso aqui vai ficar uns 5% melhor, 10%. Adorei. Entre a minha lista de prioridades, que estão tirando meu sono, será que eu vou parar meu tempo, meu time ou meu dinheiro para gastar, né, com esse cara que tá vindo me oferecer isso aqui? Se você não ajudar esse cara a descascar os 5, 10 maiores abacaxis que ele tem hoje para resolver, acho que é o mais importante. Um hábito que mantém a sua performance e o seu equilíbrio como líder. Terapia. Muito boa, Terapia. cara. Eu escutei uma esses dias que eu achei fantástico. Eu li, inclusive. Terapia é como usar desodorante. Você escutou essa já, não? Não, se você não usa, começa. Porque, cara, você acha que não precisa, mas ninguém consegue ficar perto de você. Aquele que não faz. Cara, a gente tem que se tratar, a gente tem que se conhecer, a gente tem que se desenvolver. E principalmente se educar. Porque é de uma ignorância sem tamanho você achar que terapia é para alguém que está precisando de terapia. Qualquer atleta hoje de alta performance, pega um Gabriel Medina, um Ítalo, uma seleção de qualquer coisa. É óbvio que esse cara tem um terapeuta para ajudar esse cara a chegar no auge da performance dele. Porque ele lida com pressão, ele lida com frustração todo dia, ele lida com muita dor e muita transpiração para conseguir, sabe-se lá qual que é o resultado que ele quer atingir. Perfeito. E o que as pessoas não percebem é que o seu trabalho, se você é um executivo, um analista de alta performance, você é um atleta do mundo do trabalho. Tem ranking de vendedor, igual tem ranking de atleta. Tem ranking do melhor médico, igual o ranking do melhor jogador de basquete. É isso. Isso significa você tá bem, você saber lidar com pressão, separar os teus problemas que tem em casa no teu trabalho. Treinar diariamente. Então, assim, eu acho que quem ainda tá com essa cabeça de que terapia é uma agenda muito negativa, tá perdendo uma oportunidade gigante de performar a níveis radicalmente melhores. E se tornar um profissional bem melhor. Um grande erro que virou um grande aprendizado. O maior erro pelo qual passei, por pressão dos investidores, pela necessidade também do crescimento do negócio, sempre teve muito assim, traga executivos pesados, executivos que têm experiência, que têm o pedigree e o conhecimento para fazer isso, etc, etc, etc. Esse processo de aprender a lidar com esse tipo de profissional que eu estava trazendo para dentro do time, para mim, foi um processo... Eu nunca tinha sido CEO de uma empresa do tamanho da Pipefy antes. E todos esses profissionais que trabalham e reportam para mim, eles não só têm uma formação melhor que a minha, eles têm muito mais tempo de mercado que eu. Eles são muito bons nas áreas de expertise onde eles têm. E pelo fato de serem executivos de carreira, eles são, via de regra, profissionais melhores, mais balanceados e previsíveis do que eu. Eles são líderes melhores, porque eles são líderes profissionais. Por isso que a gente está contratando eles. Sim. E eu me vi, durante muitos anos, com uma estrutura de líderes mega pesados, experientes, que reportava para mim, e eu tinha uma síndrome de impostor enorme. Pelo fato de eu olhar assim, se eu tô trazendo esse caciquezão aqui, o cara tá com umas ideias que eu não tô gostando muito, mas, o cara é cacique. Então, a gente tá contratando ele para isso, né? Ele deve estar certo, ele é muito mais experiente que eu. Então, eu vou dar o espaço. E eu, como um CEO empreendedor, eu acho que eu não ocupei o ar da sala ou um terreno pelo accountability que eu tenho como fundador e CEO e o último responsável por tudo que acontece como certo e errado na empresa. Eu deixei um vácuo, um espaço em branco que foi preenchido por líderes que às vezes leram isso muito rápido ou não estavam alinhados à nossa cultura. E aí, né, eu imaginava assim, às vezes eu via 2 diretores fechando o pau lá, cada um com, 15 anos de experiência. Eles só falam assim, sai daqui, criança, deixa a gente debater coisa de gente grande aqui. Quando eu fui pro OPM em Harvard, né, que é o programa mais exclusivo e, assim, é o auge do auge do auge do auge, né? Porque o cara vai pra graduação, aí vai pro MBA, Sim. Aí faz um APM, aí, a última cereja do bolo ali é o OPM. Você pensa, aqui é o teto.
Eu imaginava que eu ia encontrar CEOs perfeitos. Ali. Parrudos, perfeitos. Tipo, todo mundo ia ser Jack Welch. E foi a última coisa que eu encontrei, cara. Cada um desses empreendedores, eles tinham um superpoder, no qual eles tinham um talento natural. E esse superpoder era tão melhor, mas tão evidente e tão mais forte, que basicamente todas as outras coisas eram muito atrofiadas. Tipo, então, o cara que era o fundador, diretor de uma empresa de hunting, com mais de escritórios em 150 países, o cara era péssimo em finanças e vinha colar da gente do lado. O banqueiro que era brilhante em finanças e conseguia prever, os negócios mega sofisticados, que na aula de economia abria a boca. O professor até parava para ouvir, a turma também, porque o cara é um dos banqueiros mais bem-sucedidos do Brasil ou do mundo ali, igual, né, no caso que eu tava. Era um cara que, do lado de pessoas e relacionamento interpessoal, o cara era um desastre, velho. Era ruim ser colega de sala do cara. Então, eu percebi que ninguém é perfeito. E, na verdade, essas pessoas que deram muito certo, elas tinham um superpoder e elas iam all-in naquilo e se cercavam de pessoas muito complementares a elas, em vez de tentar balancear tudo. E isso, para mim, foi libertador, porque eu sou o CEO de produto. E eu tenho essa capacidade de conseguir enxergar no meu mercado o que vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos. Com uma clareza enorme. Eu vejo as pecinhas de Lego assim descendo e tudo se encaixando. Todo o resto, eu não tô mais nem aí, velho. Vou trazer gente que me complemente. Eu vou trazer gente que me complemente. E não tem síndrome do impostor. E eles, quando vêm, precisam respeitar isso. E precisam entender que tem a empresa que eu fundei, tem a cultura, tem o que eu prezo para os valores, para as pessoas, como a gente cuida das pessoas aqui, engaja com os nossos clientes. Acho que esse do erro, eu errei muito ao longo do tempo. Estar numa situação extremamente confortável, de quase que emanar quem eu sou, sem ficar pensando o que vão pensar de mim, cara, é uma coisa que, assim, foi nos últimos anos pra cá, eu aprendi. E as coisas começaram a dar muito mais certo, depois que eu, acho que me soltei. Cara, que fechamento, que lição. Lécio, bate-papo maravilhoso, queria te agradecer, porque eu saio daqui, dessa conversa, humbled. É assim que eu saio, com milhares de insights aqui para mim, para o meu negócio, para a Long Vision. Estou imaginando quem está escutando você aí também no nosso canal, porque foi inspirador. Cara, obrigado por compartilhar. Galera, esse foi mais um Long Vision Talks. Dessa vez compartilhando a voz desse gigante Alessio Alionso, CEO da Pipefy. De novo, obrigado a você pela participação e aos nossos ouvintes e colaboradores. Quer saber mais sobre histórias fantásticas de grandes líderes? Curte aqui o canal, segue a gente e compartilha os episódios com quem precisa daquela grande pitada de inspiração. Até a próxima. Tchau. Valeu, obrigadão pelo convite aí. Cara, bom demais. Valeu.